Bem-vindos, espectadores, a um mundo além da imaginação, onde o medo espreita a cada esquina e o desconhecido toma forma. Preparem-se para adentrar as profundezas sombrias do canal de terror mais assustador da internet. Eu sou o seu guia nessa jornada macabra, e hoje, eu os ofereço um mergulho nas trevas, um encontro com o inexplicável, um vislumbre dos horrores ocultos. O legado familiar. Na pequena cidade de Ravenswood, a sombra do legado familiar pairava sobre a imponente mansão dos Blackwoods. Por gerações, a família Blackwood carregava consigo segredos sombrios e uma maldição que parecia condenar cada membro a uma vida repleta de tragédias. Era um dia de inverno quando Emily Blackwood retornou à mansão, atraída pelo chamado do seu passado ancestral. Ela sentia o peso da responsabilidade sobre seus ombros, o dever de desvendar os segredos obscuros que assombravam sua família há séculos. Enquanto explorava as salas escuras e empoeiradas da mansão, Emily encontrou um antigo diário pertencente a seu tataravô, Thomas Blackwood. Suas páginas amareladas continham relatos perturbadores de pactos sinistros, sacrifícios e uma promessa de imortalidade. Determinada a quebrar o ciclo de sofrimento, Emily mergulhou em uma jornada perigosa em busca de respostas. Ela descobriu um quarto secreto, escondido nos confins sombrios da mansão, onde rituais macabros eram realizados pelos Blackwoods ao longo dos séculos. No entanto, à medida que Emily aprofundava sua investigação, começou a perceber que algo sinistro e sobrenatural estava despertando. Sombras dançavam nas paredes, vozes sussurravam em seus ouvidos e as memórias distorcidas de seus antepassados pareciam ecoar por toda a mansão. Em seu ímpeto de desvendar a verdade, Emily acabou desencadeando uma força obscura além de sua compreensão. A maldição ancestral dos Blackwoods despertou com uma vingança desmedida, consumindo cada pedaço de esperança que Emily tentava manter. Enquanto a noite se arrastava, a mansão se transformou em um labirinto de horror. Passos ecoavam pelos corredores vazios, objetos se moviam por conta própria e vozes desesperadas ecoavam nas paredes. Emily se via cercada por aparições dos antigos membros da família, presos em um estado eterno de tormento. Perdida em um pesadelo que se misturava com a realidade, Emily lutava para encontrar uma saída, para escapar do legado familiar que ameaçava consumi-la. Mas a mansão, como um organismo vivo e malévolo, parecia conspirar contra ela, criando ilusões e armadilhas mortais em cada esquina. E então, em um momento de desespero, Emily chegou à sala central da mansão. Uma pintura antiga, retratando seus ancestrais com semblantes distorcidos, olhava fixamente para ela. O quadro parecia pulsar com uma energia maligna, envolvendo-a em sua teia sinistra. No instante em que Emily tocou a pintura, seu mundo se desfez. Ela foi arrastada para um abismo de escuridão, um reino de dor e sofrimento onde as almas atormentadas de seus antepassados clamavam por vingança. O final intrigante e macabro revelou que Emily, ao tocar a pintura amaldiçoada, tornou-se uma parte eterna do legado familiar. Sua alma foi fundida com as almas condenadas dos Blackwoods, condenada a vagar pelos corredores sombrios da mansão como um espírito atormentado. A partir desse momento, a mansão dos Blackwoods ganhou vida própria, alimentada pela energia das almas aprisionadas. Ela se tornou um portal sombrio para um mundo além da compreensão humana, onde as forças sobrenaturais reinavam e os vivos se aventuravam a seu próprio risco. A notícia da terrível tragédia que ocorreu na mansão dos Blackwood se espalhou pela região, gerando um misto de fascinação e medo. Aqueles corajosos o suficiente para se aventurarem pelos seus corredores sinistros encontravam um destino macabro, suas vidas ceifadas pelas forças sombrias que lá habitavam. As lendas e histórias sobre o legado familiar dos Blackwoods ecoavam nos sussurros das almas curiosas. A mansão se tornou um símbolo do horror sobrenatural, uma advertência para aqueles que ousassem mexer com poderes além da compreensão humana. Gerações se passaram e o legado familiar dos Blackwoods permaneceu intocado. A mansão, agora em ruínas, continuava a exalar uma aura de trevas, envolvendo a cidade de Ravenswood em uma atmosfera macabra e assombrada. Alguns dizem que, em noites de lua cheia, os lamentos das almas perdidas ainda podem ser ouvidos ecoando pelos corredores vazios da mansão. Aqueles que se aventuram a se aproximar dos escombros testemunham aparições pálidas, olhares vazios e sussurros gélidos que ecoam em seus ouvidos. O legado familiar dos Blackwoods continua a assombrar a cidade, perpetuando um ciclo interminável de sofrimento e desespero.
A mansão, agora um monumento sombrio ao passado sinistro, permanece como um lembrete aterrador de que certos segredos devem permanecer enterrados, pois desafiar o destino pode levar a um preço terrível e eterno. O retrato sombrio. Era uma noite tempestuosa quando o pintor desconhecido decidiu mergulhar em sua arte mais sinistra. Sentindo uma energia sombria pairando no ar, ele se entregou à criação de um retrato misterioso. Cada traço do pincel parecia ter vida própria, enquanto o rosto da figura retratada ganhava forma. O modelo no retrato era um homem de olhos profundos e semblante melancólico. À medida que o tempo passava, o retrato começou a se transformar, revelando sinais perturbadores de envelhecimento. Rugas surgiram ao redor dos olhos, manchas escuras se espalharam pelo rosto e o semblante antes sereno deu lugar a uma expressão de angústia e desespero. A mudança no retrato assustou o pintor, que se sentiu compelido a investigar a origem dessa força sinistra. Ele mergulhou em uma pesquisa obscura, descobrindo uma lenda antiga que falava de um artefato amaldiçoado, conhecido como o retrato sombrio. Segundo a lenda, aquele que ousasse pintar um retrato com uma conexão pessoal profunda concederia vida à obra, mas a um custo terrível. Determinado a desvendar o segredo e libertar o modelo da maldição, o pintor embarcou em uma jornada sombria. Ele rastreou os passos do modelo retratado, um homem solitário e atormentado, cuja existência era envolta em mistério. Ao chegar ao local onde o modelo vivia, o pintor foi recebido por uma atmosfera opressiva e mórbida. Enquanto adentrava a residência, o pintor foi consumido por um sentimento de angústia crescente. Cada passo parecia ecoar pelos corredores sombrios, enquanto murmúrios sussurravam em seu ouvido. À medida que se aproximava da sala onde o retrato estava pendurado, a tensão no ar era quase palpável. Ao finalmente confrontar o retrato sombrio, o pintor foi tomado por uma visão horripilante. O modelo retratado estava ali, em carne e osso, mas sua aparência estava completamente dilacerada e deformada. Seus olhos vazios olhavam fixamente para o pintor, emitindo um lamento silencioso e desesperado. A verdade sinistra foi revelada. O retrato sombrio era uma forma de aprisionar a alma do modelo, condenando-o a uma existência eterna de tormento. O pintor, inadvertidamente, havia se tornado um instrumento de dor e sofrimento. Horrorizado com a descoberta, o pintor tentou desfazer sua criação, mas era tarde demais. A maldição havia sido desencadeada e agora envolvia todos os envolvidos. O retrato começou a emanar uma escuridão profunda, sugando a vida do pintor enquanto o modelo observava, incapaz de interferir em sua própria tragédia. Naquela sala assombrada, a alma do pintor foi aprisionada para sempre, condenada a suportar o peso da culpa e do remorso. O retrato sombrio permaneceu como um testemunho silencioso da terrível maldição que o envolvia. A partir desse momento macabro, o retrato ganhou vida própria, capturando almas incautas e aprisionando-as em seu domínio sombrio. A reputação do retrato sombrio se espalhou rapidamente, sussurrada em histórias assustadoras e lendas urbanas. Aqueles que se atreviam a olhar diretamente em seus olhos vazios, mesmo que por um breve momento, eram consumidos por uma escuridão avassaladora, condenados a vagar como almas penadas nas profundezas sinistras da obra de arte. Anos se passaram, e o retrato sombrio tornou-se uma relíquia amaldiçoada, escondida em uma mansão abandonada, afastada de olhares curiosos. No entanto, histórias sobre o retrato e sua maldição continuaram a ecoar nas mentes daqueles que ousavam falar seu nome. A lenda dizia que, se alguém conseguisse destruir o retrato, a maldição seria desfeita, libertando as almas aprisionadas. Um grupo de corajosos investigadores paranormais decidiu desvendar o mistério por trás do retrato sombrio. Determinados a enfrentar seus medos mais profundos, eles adentraram a mansão, carregando consigo equipamentos de investigação e uma determinação incansável. À medida que exploravam os corredores escuros e empoeirados, os investigadores sentiam a presença opressora da maldição pairando sobre eles. O silêncio era quebrado apenas pelo som de suas próprias respirações ofegantes e batimentos cardíacos acelerados. Finalmente, eles chegaram à sala onde o retrato sombrio repousava, como um portal para o além. Os olhos vazios da figura retratada pareciam fixar-se em cada membro do grupo, sondando suas almas com um aviso silencioso. Com tremor nas mãos, um dos investigadores ergueu a mão, pronta para destruir a obra de arte amaldiçoada. No momento em que seu dedo tocou a tela, um grito agonizante ecoou pela sala, preenchendo o ar com uma dor indescritível. A maldição não havia sido quebrada.
Pelo contrário, o ato de tentar destruir o retrato havia desencadeado um destino ainda mais terrível. As almas aprisionadas no retrato sombrio foram liberadas, mas não como seres de luz ou paz. Em vez disso, elas se transformaram em espectros sombrios e vingativos, sedentos por vingança. Os investigadores se viram encurralados na sala, incapazes de escapar do terror que se desdobrava diante deles. As almas perdidas os atacaram, suas garras etéreas dilacerando suas almas e arrancando a esperança de suas vidas. E assim, a mansão abandonada se tornou um lugar amaldiçoado, assombrado pelas almas condenadas que foram libertadas pelo retrato sombrio. Os corpos dos investigadores, agora vazios de vida, jaziam espalhados pela sala, testemunhas do destino cruel que lhes fora imposto. O retrato sombrio, agora livre de sua prisão, emanava uma energia maligna, alimentando-se das almas que havia conquistado. A notícia da tragédia espalhou-se pela região, despertando a curiosidade e o medo naqueles que ouviram falar dos eventos sombrios ocorridos na mansão abandonada. Os rumores de que o retrato sombrio agora buscava novas vítimas tornaram-se assustadoramente reais. Os mais corajosos se aventuraram a explorar a mansão amaldiçoada, desafiando a escuridão e o desconhecido. Mas, um a um, eles caíam perante o poder aterrorizante da pintura maldita. A cada alma perdida, o retrato sombrio ganhava força, sua influência sinistra se espalhando além das paredes da mansão, alcançando os confins da cidade. A comunidade, assombrada pelo terror que agora dominava suas vidas, se viu aprisionada em um pesadelo sem fim. Aqueles que ousavam olhar diretamente para o retrato eram condenados a uma existência de tormento eterno, suas almas capturadas na escuridão do quadro macabro. A cidade se transformou em um lugar desolado, onde o medo pairava no ar e a esperança se tornava uma memória distante. As ruas ficaram desertas, as pessoas se trancaram em suas casas, evitando o olhar do retrato sombrio que se espalhava como uma praga. Chegamos ao fim desta jornada arrepiante pelos horrores ocultos. Espero que vocês tenham sentido a adrenalina correr pelas veias, que tenham sido envoltos pela atmosfera de medo e que tenham explorado o desconhecido ao meu lado. Mas lembrem-se, o terror não tem fim. As sombras continuam sussurrando, os pesadelos persistem. Então, se vocês ousarem se aventurar novamente nesse mundo tenebroso, estarei aqui, pronto para conduzi-los através dos abismos mais assustadores. Não se esqueçam de deixar seus comentários, compartilhar suas histórias aterrorizantes e sugestões para futuros vídeos. Juntos, podemos desvendar os mistérios mais obscuros e desafiar os limites do medo. Agradeço a todos os corajosos espectadores que acompanharam essa jornada de horror. Que seus sonhos sejam repletos de emoções sinistras e que o sobrenatural sempre os fascine. Até o próximo encontro nas sombras se tiverem coragem.